eu sou a Gabi Xavier e meses atrás eu resolvi me desafiar e começar a ler o mangá de Black Clover. Eu tinha desistido de assistir há anos atrás por causa dos gritos do protagonista, do Asta, e eu voltei a assistir, fiz um vídeo, fiz dois, só que até então eu só tinha acompanhado menos da metade de tudo lançado. E agora neste vídeo eu posso dizer sim, estou atualizadíssima, inclusive sobre o capítulo que acabou de sair, o primeiro do arco final, capítulo 332. Eu até vou comentar sobre ele, especular, teorias, mas lá no fim do vídeo, agora fiquem sabendo que eu vou dizer o que eu acho de verdade dessa história com toda a experiência feita. Tudo que eu acho super sincera de Black Clover neste vídeo, e você pode e deve comentar aqui embaixo também a sua opinião. Lembrando que se vocês quiserem apoiar esse tipo de vídeo, inclusive de Black Clover, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, melhora o engajamento pra gente lutar contra os bugs do YouTube, se é que dá certo, mas eu conto sempre com vocês. Vão fazendo isso enquanto eu tomo água, como sempre, e se inscreva também para os próximos vídeos. Já se inscreveu? Vamos lá então. O que eu achei de Black Clover depois de 300 e tantos capítulos? Primeiro, ao ápice, o que eu mais gostei, sem dúvida, de todos os capítulos, foi o arco dos elfos, em que a gente finalmente descobriu por que toda essa intriga dos elfos tentando se vingar dos humanos. Eu curto muito até hoje todas as partes que o mangá volta um pouquinho no flashback. Pra mim, podia ter voltado mais, entrado num arco todo de flashback pra gente ver e vivenciar o passado. Eu senti falta de mais diálogos, mas entendi que Black Clover privilegia o arco atual, as pessoas que são muitos personagens atuais, então eles voltam só o que é necessário, fica aquela pincelada, aquele gostinho, mas eu queria ver um pouquinho mais desses personagens, dessa construção passada dos elfos, porque eu gostei muito. Foi o arco que mais me deixou intrigada sobre mistérios, e foi um arco que utilizou de um artifício que eu achei muito bom, porque em Black Clover também temos aquela tradicional hora do torneio que acontece quando eles vão selecionar principalmente os cavaleiros reais, então você vê certa disputa entre grupos, mas nunca é algo com um perigo sério, letal, até tem, mas no arco dos elfos, além da história que eu já achei muito boa, por causa disso deles estarem reencarnando no corpo de seres humanos que antes eram aliados, a gente viu batalhas fatais ou batalhas com risco muito fatal entre aliados que seria impossível de acontecer naquela atmosfera, naquele nível, porque eles também tiveram upgrade de mana, se não fosse este arco isso acontecer. Então eu achei que de todas as batalhas, por exemplo, o que aconteceu neste arco pra mim foi o mais emocionante, foi o que mais me pegou, foi o que mais me emocionou, porque Black Clover não faltam batalhas. Isso eu posso dizer que pra quem gosta, é recheado o tempo todo das mais simples às mais perigosas, como aconteceram nesse arco, por exemplo, e depois, e sempre vão adicionando um perigo a mais, um plot twist, um vilão por trás do vilão, então a coisa vai ascendendo e isso é positivo. A gente não tem aquelas histórias que parece que você avança e de repente retrocede 5 casas, tá sempre avançando, tanto é que de forma orgânica tá entrando no seu arco final, então a história progride até a sua finalização, como se tudo fosse pensado. Mostrar que tem um planejamento, você ver esse planejamento, uma conexão entre acontecimentos, entre personagens, entre flashback e futuro, isso é muito legal, porque dá credibilidade pra história. Você não se sente traído o tempo todo pela leitura. Parece que o autor, o mangaka, está ciente do que ele quer construir e dá um ânimo, um gás a mais até pra gente querer terminar essa história, porque aparentemente o final está sendo programado. O final é sempre aquela coisa que você gosta ou não gosta, porque todos criamos expectativas do que vai acontecer. Mas pelo menos dentro de Black Clover, a minha expectativa hoje é que ele será minimamente coerente, porque a história até aqui tem sido assim. Agora, antes de eu falar sobre as questões do Asta, do Yuno, as grandes revelações sobre os demônios, a finalização do Julius Lucius Astaroth e teorizar em cima disso, algo que me cansa um pouquinho, mas talvez isso também tenha influência por causa da maneira que eu li, são justamente as faltas dos momentos de respiro. É uma história muito acelerada, eu tive que parar de ver com o anime porque ficar fazendo esse paralelo me atrasava pra caramba, então eu tinha que fazer várias coisas, eu nunca ia finalizar esse mangá até os capítulos novos voltarem, acabou que eu terminei bem pertinho, então deu tempo, mas eu entendo que o ritmo acelerado, as várias batalhas, isso tudo é bom até mesmo para as pessoas que acompanham semanalmente, que veem capítulo lançando um após o outro. No ritmo de maratona, eu me senti um pouquinho sufocada. Eu fui lendo capítulo após capítulo e apesar de terem mistérios e resoluções e coisas acontecendo que me interessavam, eu sentia, como eu disse, falta de termos um momento de flashback um pouco mais tranquilo, em que a gente volta pra entender, respira, pra depois voltar pra confusão e pras lutas e pra agitação. Eu sinto que Black Clover é um compasso super rápido e, de novo, talvez essa minha experiência tenha sido um pouco sufocante
simplesmente pela maneira que eu li, um capítulo atrás do outro. Era muita informação pra digerir, era muita batalha, era muita coisa, eram muitas viradas e em certos momentos eu ficava confusa, eu tinha que voltar e falar, não, peraí, eu não incorporei, eu não absorvi tudo o que aconteceu aqui. Não porque é um mangá extremamente denso, mas é porque é um mangá com muitos elementos de locais, de vilões, de personagens que de repente têm um passado vinculado a outro, isso tudo tem muitos nomes. Desafiou pra caramba a minha memória e eu sentia falta um pouco desses respiros. Pra eu ter certeza se é algo que me incomoda na história de verdade ou se isso teve influência da maneira que eu li, vou ver agora com este arco final, acompanhando num ritmo mais saudável junto de vocês, lançamento após lançamento. Não sei se vou comentar no canal aqui tudo ou alguns, vocês me digam aqui embaixo se devo fazer isso ou não, mas tô empolgada e tô interessada, porque vai ser uma experiência que eu nunca tive, acompanhar os capítulos novos e não na pressa ou na correria ou nessa ânsia e vício que eu tenho muito. Se eu começo a ver uma série que tá toda lançada, se eu começo a ver qualquer coisa, um mangá que tem muitos capítulos, eu vou indo um atrás do outro, ainda que eu não faça conteúdo depois, e isso pode atrapalhar. Nem toda história é feita pra ser maratonada. Mas enfim, falando sobre os últimos acontecimentos e personagens no geral. Eu gosto dos personagens de Black Clover, já falei isso nos outros vídeos e mantenho. Eu acho que é algo positivo que Black Clover é um super arroz com feijão. Se a gente parar pra pensar, os elementos, elfos, demônios, humanos, reinos que disputam, ganância que surge aqui, pessoa que trai ali, esses tipos de plot twist e narrativa são muito padrão desse estilo, desse gênero de história e não tem nada muito inovador. Isso por si só não é um problema, realmente não acho, as histórias não têm validade ou limite pra terem de cada estilo, cada público novo vai querer procurar o que deseja, se as pessoas fazem tantas histórias nesse mesmo estilo de fantasia é porque existe um público muito grande cativo pra esse gênero, mas lá na época que eu fui assistir, por exemplo, pra além dos gritos, honestamente eu tava procurando coisas diferentes, e Black Clover não é uma história muito diferenciada nessas linhas gerais, no panorama geral, nessa temática. Então talvez as pessoas simplesmente batam o olho e achem que é só genérico, só chato, nem um pouco interessante. Ainda que seja genérico sim em vários pontos, eu acho que os fãs não precisam levar isso como pessoal ou achar que isso é um ataque, porque eu acho que apesar disso, funciona muito bem. Não é só o complexo, o diferentão que pode ser bom e proveitoso. Às vezes a gente quer um arroz com feijão bem feitinho, bem amarradinho. E para além disso, tem alguns temas que, de novo, são super basicões, que estão presentes na história inteira. Principalmente amizade, resiliência, isso de nunca desistir, o protagonista ser um grande exemplo de superação e ele passa esse exemplo e essa força, essa obstinação para todo mundo que ele convive. Ele é como um magnetismo de esperança, de força. Amizade, coletividade, companheirismo, também é um tema extremamente presente em todos os arcos, em todos os grupos. Fala também de preconceito, seja de raça entre elfos e humanos, ou mesmo muitas vezes de classe, desde o primeiro capítulo, desde o começo, quando a gente falava só de Reino Clover, existia essa distinção entre os plebeus e os nobres, a família real, as famílias mais ricas. Eles se sentiam sim muito acima daqueles que são lixo, de que vivem nas periferias, e pior ainda se for alguém como Asta, que é plebeu, órfão e não tem magia, ou seja, lixo do lixo do lixo. E a gente vê inclusive vários desses personagens que mostram atitudes vis, cruéis, nojentas, estando em classes, em posições que são mais abastadas. Alguns desses personagens, eles fazem uma autocrítica, uma avaliação, aprendem de novo muitas vezes com o protagonista, que é este modelo de um cara muito legal, de novo, um padrão muito comum nesse gênero, e eles vão melhorando, outros não, mas isso é algo presente em todos os núcleos. Mesmo quando a gente vai ampliando para os outros reinos, né, Diamond primeiro, que tem essa disputa exatamente também em cima da crítica a essa ambição do reino de Clover. Os novos personagens que são muito plurais, pra mim eles são sempre bem utilizados, apesar de serem muitos e minha cabeça às vezes fica um pouquinho confusa. Como eu sempre falo também, facilita identificação. Identificação não significa você se enxergar naquela história com poderes matando demônios, significa você ter empatia, algum vínculo com o que tá acontecendo ali em tela ou nas páginas, se estiver lendo o mangá, como no meu caso. Achei legal também que o desenvolvimento desses dois amigos que abrem a história, o Asta e o Yuno, que saem do mesmo ponto a princípio, um com magia e um sem, mas dois órfãos, sem família, plebeus, renegados. O Yuno é renegado apesar de toda a sua capacidade
absurda em magia desde o início, só por ser plebeu, mas eles saem do mesmo ponto e de repente, progressivamente, eles vão se desvinculando, quer dizer, não em sentimento, mas em construção. Um é luz e um é trevas. A gente descobre no final que não só a mãe do Yuno tá viva, como é da realeza do outro reino, e ele tem o seu caminho, a sua evolução independente do Asta, que pelo contrário a gente descobre que a sua mãe, ela era alguém que acabou, pelo menos na fase adulta, com uma magia ou uma maldição, acho que não ficou muito claro, que impossibilitava que ela convivesse com outras pessoas, engravidou e precisou deixar o Asta, segundo ela, com medo de que ela sugasse a sua vida, porque ela tinha essa magia, ou como eu disse, não sei se maldição, que ela acabava sem querer, sem controle, tirando magia e vida, né, energia vital de qualquer ser humano, animal que ela estivesse perto. E aqui, já jogando algumas teorias, eu não entendi só o seguinte: como que ela fez filho, com quem que ela fez filho, porque ela tem que se aproximar de uma pessoa sem tirar sua energia vital. Como que isso foi possível? E aí me surgiram teorias por causa do segundo acontecimento. Nós descobrimos que o Grimório ali do Asta, ele tinha dentro dele um demônio, que era uma coisinha que ficava surgindo como dica também desde o início, que na quinta folha tem o demônio, e eu achava que o demônio ia ser um demonhão, achei até quase o limite ali que ele seria malvado, e não era bem assim. Na verdade, era um demônio com ódio de demônios. Era um demônio que, num paralelo ao Asta, ali no reino dos demônios, ele nasceu também sem força, sem magia, e ele acabou fugindo porque ele apanhava, era renegado, era também colocado à margem de forma discriminatória, como eu disse, em todos os reinos tem essa mesma discussão. Ele acaba sendo também maltratado pelos humanos com magia, e é tratado pela Nicita, se não me engano, acho que era esse nome, a mãe do Asta, que não fazia mal a esta criatura demônio, que era uma criancinha, tadinho, que ela chamou de Lib, tratou como um filho, porque ele era um demônio. Ele não tinha magia, portanto ela não conseguia roubar sua energia mágica, e ele já era demônio, então não tinha energia vital para ela roubar também. Ou seja, será que ela fez um filho com uma criatura demoníaca ou parecida com isso? Tô só teorizando, porque até então o mangá não respondeu isso, até quando eu estou gravando aqui, mas fica essa dúvida. Segunda coisa, será que ela, crescendo com o bebê, ela não deveria ter matado o bebê no seu próprio ventre? O corpo não deveria, numa ligação tão ali intracelular, ter já absorvido energia vital? Ok, magia o Asta não tinha, mas e a energia vital? Ou será que o Asta tinha magia e ela absorveu completamente, por isso ele nasceu sem magia? Acabei de pensar isso, não estava na minha mente antes de eu vir aqui gravar. E acabou morrendo pra salvar o demoinho Lib do Lucifero, que estava ali meio que voltando ou tentando utilizar o corpo do Lib pra ir pra Terra, pro mundo dos humanos. Não entendi muito bem o que aconteceu ali. Sei que ela se sacrificou pela sua habilidade, que aí sim parecia magia natural dela, colocou o Lib preso naquele grimório que, por acaso ou não por acaso, acabou escolhendo o Asta anos depois. Pois então, finalmente descobri se Julius era um neném. Pois é, pra quem não viu o primeiro vídeo, eu fiquei um pouco intrigada, porque eu não queria pegar spoilers, então eu li os comentários assim, meio olho aberto, meio olho fechado, e eu vi um comentário falando Julius é um neném, porque eu tava desconfiando do Julius desde o começo da minha leitura. E aí eu fiquei meio perdida, falei isso no segundo vídeo que lancei, meio intrigada, dizendo, mas gente, ele é um neném? Quer dizer, ele é bonzinho, ele é legal? E eu fui avançando no mangá, sempre um pouco desconfiada, porque eu desconfio dessas figuras meio mestre dos magos, desde a caverna do dragão. E aí chegamos, antes do grande plot twist final, chegamos na parte em que ele volta à sua forma inocente. Aí eu falei, ah, tá aí, por isso que ele é um neném, né, fofinho, criança. E coitado, eu desconfiando dele, aí chegamos, sei lá, no 330 ou 31, não me lembro mais quando, e ele mostra a sua forma de Lucius, e eu falei, ah, tá bom, tá ligado lá o demonhão, o Astaroth, já não sei muito bem se é ele, se é uma dupla personalidade, se é uma possessão. Por causa dessas revelações, além de uns mistérios a mais sobre o próprio Asta, da sua habilidade e capacidade, facilidade, eu diria, para conseguir lidar com essa energia demoníaca anti-magia que o Lib criou, já que ele não tinha magia por si só, vinculado também à descoberta no final agora dos últimos capítulos de que o Julius, neném de algumas pessoas, ele, por acaso ou não, dividia o corpo na verdade com o Astaroth e tinha no mínimo uma outra personalidade que era o do Lucius.
me vem na cabeça que nada disso foi por acaso, que nada do que aconteceu até agora fugiu ao controle desse Julius Lucius Astaroth e que tudo estava muito bem vinculado até por causa da capacidade de tempo, de enxergar acontecimentos passados, presentes, futuros, da transformação corporal, porque todas as peças foram se encaixando exatamente, parecia que exatamente para o que o Astaroth precisava para receber o coração do Lucifero e acabar nesse plot twist, nesse corte que a gente teve do capítulo 331 para agora o 332, em que parece que o Lucius se mostra para o Asta. As cartas estão super colocadas na mesa, com o adicional de que o Yuno também conhece um pouco mais de si, do seu próprio passado, do seu papel. Ele abraça a sua família no Reino Clover, independente da sua família de origem sanguínea, mas a mãe dele tá viva, ele tem habilidades incríveis, até por causa dos seus laços consanguíneos também. Então, não só o grupo dos Touros Negros, o grupo do Asta se desenvolveu pra caramba, como a gente viu, o Yami juntou os quebrados, os renegados, os que não acreditavam em si, que eram descreditados, e todos eles tiveram uma evolução absurda. Mas não só eles, todos os outros que sobreviveram dos demais grupos, eles se desenvolveram pra caramba. Tiveram 3 indicações de sucessores ao Mago Imperador, que acho que só a Mereoleona não tem interesse nenhum nem no futuro de que isso aconteça. Aliás, adição incrível essa personagem também, super poderosa, badass pra caramba e totalmente indiferente a ranks, a cargos. Ela simplesmente faz o que ela acha certo, o que ela tem que fazer e o que ela quer fazer. Como eu falei, eu acho que a história toda se encaminhou para as últimas resoluções. Em relação ao Julius, eu fiquei um pouco em dúvida, porque não faz sentido o Julius estar ali falando para ele mesmo que tá confuso, que ele sente alguma coisa estranha acontecendo logo antes de vermos a sua transformação, mostrando a personalidade Lucius. Será que existiu um Julius dissociado do Lucius? Será que é uma dupla personalidade, alguma dissociação ali? E esses dois seres, duas mentes habitam o mesmo corpo, ainda que uma alma só. Eu acho que essas respostas ainda virão, ainda que o personagem principal, o principal vilão, já esteja completamente demonstrado, os outros perigos que vão acompanhar ele, que vão começar a surgir aqui e ali. Mas independente de batalhas e até mesmo independente do Lucius, o que eu estou mais curiosa são as informações que ainda faltam sobre a origem do Asta, porque falta coisinha assim da sua mãe, e achei uma fofura o vínculo que acabou se criando entre esses dois irmãos, o Lib, né, o demônio adotivo da mãe do Asta, e o próprio Asta. Agora, grande vilão que parece, como eu disse, ter movido todas as peças pra tudo acontecer, até talvez pra queda do próprio Lucifero, porque depois ele pegou o coração do Rei Demônio e ficou para si. Portanto, até agora parece que ele estava manipulando todos, inclusive o Asta. Não me parece que ele acha que criar o Asta dessa forma, deste cara que tem anti-magia, era algo que ele não pudesse contornar depois. Então, eu espero que eu curta mais o ritmo da história daqui pra frente. Tenho expectativas, como eu disse, de que as coisas serão respondidas, porque até então têm sido respondidas. E eu queria um pouquinho mais de flashback, de explicações, de texto, mas só porque é o meu estilo de história. Eu sei que de qualquer maneira teremos muita agitação e muita coisa daqui pra frente, porque é assim que Black Clover tem me parecido, e não tem sido uma experiência ruim. Muito diferente do que eu pensava lá atrás, não é mega inovador. Neste momento é algo que eu estou curtindo ler e acompanhar. Se vou para o anime, eu voltar para o anime depois, só o tempo vai dizer, porque tem muita coisa pra eu ler e assistir daqui pra frente também. Mas comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa história, se vocês querem que eu comente aqui e ali dos novos capítulos de Black Clover ou de temas específicos, falem, deixem sugestões que são sempre muito bem-vindas. E se você não gosta ou discorda de mim, tenha certeza que sua opinião também é sempre muito bem-vinda aqui nos comentários. É claro que sempre com respeito, espero vocês em todos os próximos vídeos. Então, se inscreve, que eu sempre fico sem voz, que eu sempre falo demais e tenho que cortar uns 15 minutos do vídeo pelo menos, mas daqui a pouco chega aí pra vocês. Até o próximo, gente. Tchau!